Você aí de casa já ouviu falar no termo de arqueologia experimental? É muito foda. Bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Nós continuamos aqui na cidade de Albano, perto de Roma, para entender melhor sobre o acampamento romano. Porém, dessa vez, nós vamos ver a coisa mais do ponto de vista do soldado que estava ali dentro. Como ele se preparava para a luta, onde que ele dormia, como que era seu dia a dia no acampamento militar. E para entender isso de uma forma mais clara, nada melhor do que a arqueologia experimental. A arqueologia experimental é o seguinte, é um teatro histórico. São um grupo de pessoas, pesquisadores, que pegam várias fontes históricas, vários conceitos e tentam aplicar aquilo ali na prática. Porque na história tem coisas que são muito difíceis de serem explicadas e visualizadas. Como por exemplo, numa batalha, como que o soldado combatia, para onde que ele ia, quais eram as ordens, qual que era a movimentação. Graças à arqueologia experimental, nós podemos ter uma ideia muito melhor dessas coisas que são mais difíceis de serem entendidas. Esse grupo de pessoas que vocês estão vendo aí no vídeo, eles são um grupo de reencenadores históricos que trabalham com esse princípio da arqueologia experimental. E eles reencenam a legião que se alojou aqui em Albano, a segunda Pártica, que eu expliquei um pouquinho lá no vídeo passado. E agora, seguindo os padrões da época, eles estão tentando refazer o acampamento que tinha aqui. Tudo que eles usam era que nem 2000 anos atrás, ou pelo menos eles tentam fazer igual. Aí você pega o peso da armadura, a forma do soldado marchar, a forma do soldado treinar, tudo. Eles tentam fazer igual 2000 anos atrás. Nada de eletricidade. A iluminação aqui durante a noite foi feita completamente com fogo. E essa simulação eles fizeram bem ali, pertinho do anfiteatro. Afinal de contas, o que o soldado fazia no acampamento? O exército romano era extremamente disciplinado. Todos os soldados, sem exceção, os oficiais, os suboficiais ou até os de patente mais baixa, já sabiam o que tinham que fazer. Caso os soldados precisassem montar ou desmontar um acampamento, cada um tinha sua função, sabia o que tinha que fazer e aqueles que não seguiam eram severamente punidos. Os oficiais de nível mais alto, eles estavam responsáveis por explorar o território, por traçar estratégia, descobrir a situação do inimigo, esse tipo de coisa. Os suboficiais, como por exemplo o centurião, ele estava responsável em deixar os seus soldados sempre ali na linha, trabalhando, fazendo o que deve ser feito. Já os soldados com patente mais baixa, dependia do tempo de serviço deles para saber o que eles iam fazer. Os calouros do exército, vamos dizer assim, eles pegavam um serviço pesado que ninguém gostava de fazer. Como, por exemplo, eles deveriam cavar fossos, limpar a latrina, cortar e trazer a lenha para o acampamento, só um serviço pesado e bruto que ninguém curtia fazer. Já os soldados que estavam com mais tempo de serviço, eles tinham serviços mais dignos, vamos dizer desse jeito. Como, por exemplo, se o soldado tivesse competência, ele poderia ser engenheiro do acampamento. Ele poderia medir o terreno, poderia saber onde era melhor para construir uma estrutura ou não. Ou então ele poderia sair do acampamento para caçar e trazer alimento para dentro. Ou então ele poderia trabalhar até mesmo na cozinha e servir seus companheiros. Ou uma coisa que eu acho mais legal, ele poderia ser o portador da bandeira do exército durante a batalha. Ou então ser aquele carinha que tocava a cornetinha do exército para dar o sinal sonoro. Isso eu acho muito legal. Parati! Lezzo! Segunda! Lezzo! Partica! Eterna! Buongiorno signora! Em Albano é legal porque você pode ter mais contato com a vida pessoal do soldado. No que diz respeito não somente à guerra, mas na vida dele, assim, no dia a dia dele. Como por exemplo, o soldado ele poderia ir para alguma taverna que tinha em volta do acampamento e ele poderia ir lá para tomar um vinhozinho mais vagabundo, para fazer uma refeiçãozinha de leve e até mesmo jogos de azar. Desde aquela época já existia o botequim, onde o cara ia lá tomar uma cachaçinha, jogar um bailinho com os amigos e esse tipo de coisa. Porém, na época, a diversão mais comum dos soldados era o jogo de dado. E eles faziam muitos jogos de azar que eram proibidos por lei e eles eram severamente punidos com isso. No caso aí agora, o grupo histórico está reencenando essa punição na moral do soldado. O contexto foi o seguinte, esses dois aí, eles estavam fazendo um jogo de aposta com dados, um deles perdeu e apelou. E nisso eles começaram a brigar.
E aí o centurião está explicando o seguinte: o militar na antiga Roma, o seu símbolo era o seu cinturão, que em latim se chamava de cingulum militaris. E aquilo é um símbolo de muita honra, de muito valor para esse soldado. E aí o centurião, para punir esse soldado indisciplinado, ele remove esse símbolo de militar e obriga o cara a ficar um tempo andando pelo acampamento sem isso. Isso era muito ruim para o soldado, porque era um símbolo de uma irmandade que ele fazia parte, mas a partir do momento que ele perdia isso, os outros soldados não respeitavam ele mais. E aí, os outros soldados, eles poderiam até tirar um sarro com a cara dele. Eles poderiam mandar o cara fazer o serviço do calouro, ou até mesmo tratar o cara como mulher, se é que você me entende. A dor para o soldado é uma coisa passageira, é descartável. Porém, se você mancha a honra de uma pessoa, isso é muito mais difícil de você reconstruir. E agora, uma das punições mais brutais que eu conheço de toda a história humana. E eu gostaria de citar as pessoas que responderam a pergunta do episódio anterior. Camila Mafalda disse: o que é uma pessoa dizimada? Uma pessoa que recebe o dízimo? Ha 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 ha. Gostei da sua criatividade, Camila. Amanda Kimberly: já ouvi essa palavra antes, mas nunca soube usá-la. O Marcos Vinícius Andrade: acredito que ser dizimado significa ao pé da letra ser reduzido à 10ª parte. Essa punição em latim, ela se chama decimatio, significa literalmente tirar 1/10. E era aplicada num grupo de soldados que cometessem um erro assim capital, uma fatalidade imperdoável, como por exemplo, demonstrar covardia absurda numa batalha ou então não seguir uma ordem vital. Eles pegavam esse bando de soldados indisciplinados e dividiam eles em grupos de 10. E aí eles faziam um sorteio. Quem fosse sorteado era um cara muito, mas muito infeliz mesmo. Os outros 9, eles deveriam executar esse cara que foi sorteado de uma forma muito brutal, que seria com pauladas ou apedrejamento. E por que eles faziam isso? Era para ensinar para os soldados que a vida de todos eles dependia da cooperação mútua. Eles precisavam manter um trabalho em equipe, uma disciplina, uma ordem. E se eles saíssem da linha, todos os seus companheiros poderiam pagar com a vida. É uma forma bem brutal, bem desumana, né, de se ensinar isso. E é daí que vem a origem da palavra dizimar. O legal da arqueologia experimental é que ela é uma coisa muito dinâmica, ela nunca para. O pessoal que se envolve com isso está sempre estudando e pesquisando. E aí, aquelas teorias que não prestam, elas são descartadas. Se você que está vendo esse vídeo agora gosta de história ou se interessa, curioso, faz uma pesquisa depois do vídeo. Você vai ver que pelo mundo existem vários grupos que fazem esse trabalho. Para você que gosta, fica a dica, a arqueologia experimental é fantástico. Eu sou o Pedro Andrade, para o canal Bortolos. Ai, caralho, esqueci meu negocinho.